Constituição em Foco, com o professor Rodrigo Belmonte. Olá, eu sou Rodrigo Belmonte, nós estamos no canal 14 NET Anápolis e hoje a gente vai conversar sobre princípios aplicados à administração pública, previstos na Constituição, artigo 37. Mas antes de começar esse vídeo, vou te convidar para se inscrever no nosso canal. Vai lá, faça a sua inscrição e aperte aquele sininho vermelho que tem no YouTube para que você seja avisado sempre que um vídeo novo do nosso canal for colocado no ar. Beleza? Vamos falar então sobre os princípios constitucionais aplicados à administração pública. A gente vai falar do artigo 37, caput da Constituição. A gente vai falar de uma palavrinha mágica que todo concurseiro conhece. LIMPE. Sim, essa é a expressão. LIMPE. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. São 5 princípios constitucionais previstos no artigo 37 da Constituição da República. Toda administração pública direta e também administração pública indireta, federal, estadual ou municipal, precisa observar esses 5 princípios. O princípio da legalidade, o princípio da impessoalidade, o princípio da moralidade, da publicidade e da eficiência. No vídeo de hoje, a gente vai conversar sobre legalidade, o primeiro dos 5 princípios extremamente importantes. Não é uma opção a administração observá-los. É obrigação, é dever de toda administração pública observar tais princípios. Vamos falar então de legalidade. O princípio da legalidade, previsto no artigo 37, é uma disposição indicada para a administração pública direta e indireta, como eu já tinha te dito. Então, o gestor público, prefeito, vereadores, governador, presidente da República, senadores, deputados, presidentes de autarquias, presidentes de empresas públicas, presidentes de sociedades de economia mista, todos eles necessitam observar o princípio da legalidade, inclusive os servidores públicos concursados ou ocupantes de cargos comissionados não concursados. Todos, sem exceção, são obrigados a observar o princípio da legalidade. O princípio da legalidade é um princípio geral, constitucional, porém geral. O que eu quero dizer com geral? Eu estou te dizendo que ele é geral porque ele se aplica além da administração pública. O princípio da legalidade é aplicado também para particulares, pessoas jurídicas e pessoas físicas. Eu, particular, Rodrigo Belmonte, não posso praticar nenhum ato jurídico que contrarie a lei. Eu só posso praticar atos jurídicos que estejam de acordo com aquilo que a lei autoriza, né? Então, digamos que, vou te dar um exemplo bem simples, né? Digamos que não existe uma regra sobre locação de microfones para gravação. Não tem uma regra como essa para locação de microfones de gravação. Não existe regra. Um exemplo bobo, grosseiro até, mas eu quero que você entenda o raciocínio. Não existe uma regra para alocação de microfones, ok? Então eu, particular, posso fazer um contrato da minha cabeça com aquele que detém o interesse em ter uma alocação desse microfone. Perfeitamente possível. A lei não falou nada, então eu, particular, posso fazer. Agora, vamos pensar num outro exemplo. Existe uma lei que regulamenta a locação de microfones. Essa lei diz que um microfone só pode ser locado para cada pessoa por pelo menos 1 hora, no mínimo 1 hora. Então eu não posso fazer nenhum contrato de locação de microfone por tempo inferior a 1 hora. O tempo mínimo é 1 hora. Por quê? Porque a lei determina isso nesse nosso exemplo, nessa hipótese, ok? O princípio da legalidade fala mais. Ele diz o seguinte: é proibido uma regra, vamos pensar numa regra, um exemplo hipotético. É proibido locar microfones para gravação. Bom, se é proibido fazer a locação de microfones para gravação, eu não posso ter um negócio de locação de microfones. Essa é a ideia do princípio da legalidade. O princípio da legalidade determina que nós observemos aquilo que está na lei, se é proibido, se não é proibido ou se a lei não fala nada. Então são 3 situações a serem observadas. A lei permite? A lei não fala nada ou a lei proíbe? Eu, particular, tenho que observá-lo dentro da esfera do direito civil, do direito empresarial. Mas também esse princípio se aplica para a esfera trabalhista, para a esfera penal, para a esfera administrativa. E é aí que nós temos justamente o princípio da legalidade na administração pública. Eu falei para você da legalidade como princípio geral.
Contudo, ele tem uma outra espécie, chamada legalidade estrita. Legalidade estrita. O que quer dizer isso? O princípio da legalidade, quando é aplicado à administração pública, não é exatamente aquele princípio da legalidade aplicado ao particular naqueles 3 exemplos que eu te dei. A lei autoriza, a lei não fala nada ou a lei proíbe. Para a administração pública, a regra é um pouco diferente. A administração pública só pode fazer aquilo que está previsto em lei. Ela não pode fazer se não há previsão legal ou se a lei proíbe. Já o particular, ele pode fazer o que está previsto em lei, pode fazer aquilo que a lei não fala nada e não pode fazer aquilo que a lei proíbe. Para a administração pública, legalidade estrita. O Estado, o município, a União, suas empresas públicas, autarquias, fundações, sociedade de economia mista, agências reguladoras, agências executivas, até consórcios públicos, só podem fazer aquilo que a lei autoriza. Se a lei não fala nada, o Estado não está autorizado a fazer. Esse é o contexto do princípio da legalidade estrita. O Estado só pode agir quando há a lei autorizando que o Estado faça essa ação. Vou te dar um exemplo de um desrespeito ao princípio da legalidade estrita. Você já ouviu falar em calamidade financeira? Agora é moda o Estado, membro da federação, que não tem dinheiro para pagar suas despesas ou pagar servidores, decretar calamidade financeira. No Brasil, não existe uma norma que autorize prefeitos, governadores ou presidentes a decretarem calamidade financeira. Existe um decreto federal que autoriza o decreto de calamidade decorrente de desastres naturais ou causados por seres humanos. Essa é uma situação. Agora, a calamidade financeira não tem lei. Diversos governadores no Brasil estão declarando calamidade financeira sem amparo legal. Qual é o problema disso? Violação do princípio da legalidade estrita. Não há uma norma que diga assim, nas seguintes circunstâncias o Estado está autorizado a declarar calamidade financeira. Percebe o tamanho da delicadeza e do problema que pode ser gerado se eu não observar o princípio da legalidade estrita? Então o Estado, quando quer, por exemplo, realizar um concurso público, ele quer contratar agentes de trânsito para o município. O município quer contratar agentes de trânsito. Tem que fazer concurso público. Só pode fazer o concurso público se houver uma lei autorizando criar cargos, alocando despesas, ou melhor, receitas para as despesas de pagamento de pessoal, autorizando a realização do concurso. Só havendo lei. Ah, mas não tem lei no município, mas eu quero fazer o concurso. Você não pode, você, município, Estado, União, não pode fazer o concurso se não houver lei autorizando. Essa é a importância do princípio da legalidade. O gestor executivo, municipal, federal, estadual, só e tão somente pode agir mediante autorização legislativa. E aí eu acho que você conseguiu sacar uma relação que existe nessa história toda, né? O chefe do executivo só faz aquilo que o legislador autorizou ele fazer. E aí você tem que entender que o papel do legislador é muito importante nessa história toda, é estrategicamente muito importante. Então, dentro desse contexto, o que nós temos? O executivo só pode agir mediante lei. Se é assim, todos os atos do executivo estão pautados na lei, por isso que ele tem presunção de legalidade, por isso que ele tem presunção de veracidade. Os atos administrativos são tidos como válidos, verdadeiros e necessários, porque estão amparados por uma lei que autoriza a prática do referido ato. Esse é o princípio da legalidade, o primeiro princípio de 5. No próximo vídeo nós vamos estudar o princípio da impessoalidade e vamos conversar um pouco sobre aquilo. Gostou do vídeo? Curta! Compartilhe com seus amigos. Tem algum comentário? Pode escrever aí no espaço de comentários, inclusive deixando um recado se você quiser algum tema, que a gente fale sobre algum tema dentro do direito constitucional ou dentro do direito administrativo. Forte abraço, bons estudos. É o professor Rodrigo Belmonte se despedindo agora. Constituição em Foco, com o professor Rodrigo Belmonte.